Estamos fazendo uma série Como as Gigantes Caem, do livro do Jim Collins. Recomendo a leitura, porque se a gente investe em empresas, a gente precisa entender as suas dinâmicas. E ninguém melhor para nos ensinar sobre o mundo empresarial do que Jim Collins. Por que estamos lendo insights de como as gigantes caem? Por uma simples razão. A Oi foi uma gigante no passado e hoje está na bacia das almas. Ela viveu as fases de declínio. Se encontra atualmente no estágio 4 de declínio, na fase 4. Desta fase 4, muitas empresas passam para a fase 5. Aí é a morte. Mas, na fase 4, algumas conseguem dar a volta por cima. Conseguem se recuperar. Existem empresas que conseguiram sair da fase 4. Nos Estados Unidos, empresas como a Xerox, a IBM, a 3M, a Johnson & Johnson conseguiram superar os seus piores momentos. Conseguiram reconstituir as suas forças. Conseguiram superar as adversidades. Iniciar uma trajetória de sucesso. A Oi conseguirá? Essa é a grande pergunta. Para jogar um pouco de luz, temos que estudar. E para estudar, temos que olhar esta obra de Como as Gigantes Caem, do Jim Collins, que eu tive o prazer de conhecer, já falei aqui em vídeos anteriores, tive o prazer de conhecer e de fazer um curso de um dia e meio com ele em São Paulo, alguns anos atrás. Foi um momento realmente espetacular, do ponto de vista de aprendizado, de oportunidade de adquirir conhecimento com pessoas de sucesso. Isso sempre me mobilizou ao longo de minha vida. Querer aprender com quem tem sucesso. Por isso que eu digo sempre, siga os tubarões. Claro, vou seguir gente medíocre? Não perco meu tempo. Siga os tubarões, sempre para aprender com eles. Recomendo que você faça o mesmo. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no nosso outro canal no YouTube, o Café com Ações, e no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, MBA em finanças, consultor empresarial. 30 anos trabalhando com empresas, convivendo com as altas administrações, diretoria, presidência, conselho de administração. 15 anos como investidor de bolsa. É este conhecimento que eu estou aqui disponibilizando. Mais de 900, caminhando para 1000 vídeos. Maratone todos. Comecei em julho de 2020. Faça a linha do tempo. É importante porque os vídeos eles vão se complementando. Eles vão se conectando. Falo hoje de coisas que já foram ditas anteriormente. Então, essa conectividade é importante. Essa evolução de uma linha de raciocínio é importante para que isso lhe ajude a entender mais tudo que estamos aqui abordando. Certo? Então, veja. No vídeo anterior, falamos o seguinte. Decisões ruins tomadas com boas intenções, continuam sendo decisões ruins. Nunca se esqueçam disso. As intenções podem ser boas, mas se as decisões são ruins, as intenções não modificarão as decisões. Elas continuarão sendo decisões ruins. Empresas excelentes fazem grandes apostas. Ao fazer apostas ou tomar decisões arriscadas, diante de dados ambíguos ou conflitantes, sempre esteja preparado para fazer 3 perguntas. Primeiro, qual é a vantagem se a decisão for acertada? 2, qual é a desvantagem se a decisão for errada? 3, tem como viver com a desvantagem? Tem como viver com a desvantagem? Essas perguntas você precisa responder quando está à frente de uma empresa. E quando vai investir também. Pense nisso. Suponha que esteja escalando um despenhadeiro e parece que uma tempestade vai começar a cair. Mas você não sabe com certeza a intensidade da tempestade ou se ela envolverá relâmpagos perigosos. Você precisa decidir. Devemos subir ou descer? 2 alpinistas no Eldorado Canyon, Colorado,
se viram diante deste cenário em um famoso despenhadeiro chamado Naked Edge. Uma tempestade de verão vinha se aproximando, à distância, e eles precisavam decidir se prosseguiriam com os planos da escalada. Agora pense naquelas 3 perguntas. Qual é a vantagem se a tempestade passar sem problemas? Eles concluírem a escalada que haviam planejado. Qual é a desvantagem se a tempestade se transformar em uma fuzilaria de relâmpagos quando eles estiverem no alto do despenhadeiro? Eles podem morrer. Eles escolheram prosseguir. Eles subiram o despenhadeiro e chegaram ao topo de uma elevação exposta justamente quando a tempestade entrava no cânion. Então, um relâmpago atingiu o alpinista que estava mais acima, derretendo o equipamento de metal e matando-o instantaneamente. Instantaneamente. Essa é uma história real. O custo de uma decisão equivocada. Quando a gente vai para a crise financeira de 2008, ela nos mostra como administrar essas perguntas de forma incompetente pode destruir as empresas. À medida que a bolha do mercado imobiliário americano ia crescendo, o mesmo acontecia com a probabilidade de uma crise imobiliária. Qual é a vantagem de aumentar acentuadamente a alavancagem e aumentar a exposição de títulos lastreados em hipotecas? Mais lucros, se o tempo permanecer sem nuvens e tranquilo. Qual a desvantagem de se todo o mercado imobiliário entrar em colapso e nós entrarmos em uma das mais perigosas histórias de crises de crédito da história? A Merrill Lynch vendeu sua independência ao Bank of America. O controle da Fannie Mae foi assumido pelo governo, por intermédio do Federal Reserve. A Bear Stearns tropeçou e desapareceu em uma aquisição. O Lehman Brothers caiu de joelhos, conduzindo os mercados financeiros a uma crise de liquidez que jogou a economia da maior potência do mundo em uma espiral descendente, arrastando todo o planeta para o fundo do poço. Negação de riscos. Não fazer as perguntas certas. Dar um passo sem avaliar os riscos. Tudo depende das nossas escolhas. Aqueles alpinistas decidiram subir, mesmo vendo no horizonte a tempestade. O resultado foi a morte de um deles, atingido por um raio. Empresas em 2007 e 2008 fizeram de conta que não estavam vendo a problemática do mercado imobiliário americano. Várias delas desapareceram. Tiveram que ser vendidas ou vieram a zero. Decisões, escolhas. Pessoas que, movidas pela ganância, pela vaidade, pelo ego, pela crença de que são poderosos, negaram as evidências, negaram as probabilidades, mergulharam suas empresas no abismo. E os acionistas, não nos esqueçamos deles, os acionistas também foram arrastados para o abismo. Todos caíram sem paraquedas. Perderam tudo.
estalar de dedos. Histórias assim, de quando em quando, acontecem no mercado financeiro. É preciso estar atento. As gigantes caem. A Oi é uma gigante, caiu. A grande pergunta é: sairá desse estágio 4 do declínio? Sairá desse estágio 4 do declínio? Olhando as empresas em declínio e as empresas que conseguem se levantar do declínio, Jim Collins percebe uma diferença entre as equipes. Nas empresas em declínio, prepondera pessoas que querem se proteger das más notícias. Nas equipes que conseguem dar a volta por cima, as pessoas dizem: vem aqui, olha esse problema, olha como isso é horrível. Vamos encarar os fatos. Nas empresas em declínio, as pessoas sustentam com veemência suas opiniões, não fornecem dados, evidências ou argumentos concretos. São apenas opiniões. E aí, cada um tem a sua. Não é? Cada um tem a sua. Nas empresas que se recuperam, as pessoas sentam-se à mesa e apresentam dados, números, fatos, evidências. Trabalham com lógica e argumentos. E discutem, se necessário, veementemente, buscando encontrar soluções. Nas empresas em declínio, os líderes costumam perguntar muito pouco. Geralmente, vivem de afirmações. Não gostam de críticas. Não permitem ideias contrárias. Nas empresas que conseguem se recuperar, o líder ele tem um estilo quase que socrático. Está sempre perguntando. Não faz muitas afirmações. Gosta de escutar o que o outro tem a dizer. Isso gera insights profundos. Insights profundos. Nas empresas em declínio, os membros da equipe concordam com uma decisão, mas não se unem para que a decisão seja implementada. Concordam da boca para fora. Saem da sala, lavam as mãos. Nas equipes que se recuperam, os membros de equipe se unem depois que a decisão é tomada e trabalham para que ela seja implementada com sucesso. Mesmo aqueles que discordaram, mas após a decisão ser tomada, esquecem que foram contra a ideia. Se lançam na tarefa de ajudar a implementar o que foi a vontade da maioria. Nas equipes em declínio, nas empresas em declínio, os membros da equipe buscam crédito pessoal. Eles não têm a confiança e admiração dos colegas. Já nas empresas em ascensão, que conseguem dar a volta por cima, há um espírito de equipe, onde cada um acredita aos outros o sucesso. Eles contam entre eles com a confiança e admiração. Nas empresas em declínio, os membros da equipe argumentam que para parecer espertos ou seguir os próprios interesses, em vez de argumentar para encontrar as melhores respostas para sustentar uma causa, eles procuram tirar proveito pessoal sempre.
Nas empresas que conseguem dar a volta por cima, os membros da equipe eles discutem, trocam ideias, não para melhorar a sua posição pessoal, mas para encontrar as melhores respostas para o coletivo, para a empresa. Nas equipes que trabalham em empresas declinantes, as pessoas estão sempre buscando culpados, alguém para pôr a culpa. As empresas que dão a volta por cima, busca-se a sabedoria das experiências, por mais dolorosas que elas sejam. Por fim, nas empresas em declínio, os membros da equipe muitas vezes deixam de apresentar resultados excepcionais e culpam os outros ou fatores externos pelos erros e fracassos. Nunca a responsabilidade é dele. Nas empresas que conseguem dar a volta por cima, cada pessoa sente-se parte de um todo. Sabe que pode contribuir com os resultados. Entende que diante das dificuldades, cada um precisa assumir a responsabilidade e aprender com os erros. Coisas assim fazem toda a diferença. Coisas assim fazem com que uma empresa saia do estágio 4, não continue descendo a ladeira e entre no estágio 5, que é irreversível. Nele, apenas a morte ou a total irrelevância se aplica às empresas que fazem parte desse cenário. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.